vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de matemática. E para a aula de hoje, o objeto de conhecimento continua a equação do segundo grau. O objeto de conhecimento específico, vamos estudar as resoluções de equações incompletas do segundo grau. Então, raízes ou soluções de uma equação. Vamos relembrar, resolver uma equação é determinar as raízes ou solução da equação em um conjunto universo U considerado que torna a sentença matemática verdadeira. Por exemplo, a raiz ou solução da equação do primeiro grau, 2x mais 3 igual a 13, no universo dos números reais é 5, pois este é o número real que torna a sentença verdadeira. Vamos ver como, né? Então, temos 2x mais 3, que é igual a 13. Substituindo o x aqui por o 5, ó, 2 vezes 5, 10. E 10 mais 3 dá igual a 13. Então, note que ambos os lados da 10 mais 3 aqui. Ambos os lados da equação temos a igualdade, né? 13 e 13, que é aqui em cima. Já a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, tem duas raízes ou solução, ou seja, a raiz e a solução vai ser 2 e 3. Indicando as raízes assim, x' e x duas linhas. X' é igual a 2 e x duas linhas é igual a 3. Substituindo por x, obtemos. Vamos pegar a equação e substituir o valor aqui da raiz na equação. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Substituindo primeiro por 2. X vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6, que é igual a 0. Então, 2 elevado ao quadrado é 4. 5 vezes 2 é 10. Então, 4 menos 10 vai dar menos 6. E menos 6 mais 6 dá igual a 0. Então, a equação aqui, ó, ela corresponde... ela é a raiz da equação porque obtemos a igualdade. Substituindo x por 3, temos aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Aqui é o menos. Vamos substituir o x por 3. Então, 3 ao quadrado, 9. Menos 5 vezes 3, 15. Mais 6. Menos 15 mais 6 dá igual a 9. E 9 dá igual a menos 9. Isso aqui, ó, resolvendo isso aqui, vamos ter 9. Menos 15 mais 6 é igual a menos 9. E 9 menos 9 é igual a 0. Note que aqui, ó, obtemos a... corresponde aqui, ó, a igualdade. Então, provamos que a raiz da equação 2 e 3 é raiz da... que o número 2 e 3 é a raiz da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, temos aqui algumas observações. Existem algumas equações do segundo grau que não têm soluções reais. Por exemplo, x ao quadrado menos 4 igual a menos 4. Então, a raiz x vai ficar x, aí a gente coloca o quadrado, coloca aqui a raiz, de mais ou menos a raiz de menos 4, e a raiz de menos 4 não tem solução no conjunto dos reais, pois não existe número real que é elevado ao quadrado, resulta em menos 4. E números como raiz de menos 4 fazem parte dos conjuntos complexos, que é uma extensão do conjunto dos números reais e que será estudada apenas no ensino médio, certo?
Agora a gente iremos estudar as resoluções de equações incompletas do segundo grau e equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Note que aqui está faltando um termo, que a lei geral da equação é ax mais bx mais c igual a zero. Nesse caso aqui, está incompleta porque está faltando um termo da equação. Então, vamos ter ax ao quadrado mais c igual a zero com a diferente de zero e c também diferente de zero. Você já aprendeu a resolver esse tipo de equação no ano anterior. Então, vamos apenas recordar. Considere essa situação abaixo. Qual é a medida de comprimento de cada lado de uma região do quadrado com medida de área 144 centímetros quadrados? No caso aqui, essa figura. Ele quer saber o comprimento dos lados, de todos os lados. Se representarmos L, a medida de comprimento dos lados da região quadrada, podemos escrever a equação dessa forma. L ao quadrado igual a 144. Agora é só resolver. Como é que resolve, tia Eugérbia? L ao quadrado, a gente vai passar o expoente na forma de raiz. Então, vai ficar assim. Assim, L é igual a mais ou menos raiz de 144. Então, a raiz de 144 é 12. L vai ser igual a mais ou menos 12. Pois há dois números que elevado ao quadrado resulta em 144. São eles o número 2, o número 12 e o número menos 12. Como a medida de comprimento do lado deve ser um número positivo, nessa região quadrada, a medida de comprimento de lados é de 12 centímetros. Veja agora outro exemplo. Vamos determinar a solução ou as raízes da equação 3x ao quadrado menos 48, que é igual a zero, sendo no conjunto do universo, que também é igual aos reais. 3x menos 48 igual a zero. Nesse caso aqui, somamos 48 em ambos membros da equação, né? 3x menos 48 mais 48 igual a zero mais 48. Nesse caso aqui, esse com esse se anula e vamos ficar com 3x igual a 48. Vamos dividir ambos por 3, 3x ao quadrado dividido por 3 dá igual a x ao quadrado. E 48 dividido por 3 dá igual a 16. Então, x ao quadrado é igual a 16. Agora, para encontrarmos as raízes, extraímos a raiz quadrada de 16. Fazemos x' e x2'. Onde x' é igual a raiz quadrada de 16 positivo, que é igual a 4. E x2' é igual a menos raiz de 16, que vai ser menos 4. Observação: se U for igual a N, apenas o número 4 seria a raiz da equação, pois menos 4 não é um número natural. E isso a gente estudou também nos conjuntos numéricos. Logo, a solução às raízes dessa equação são 4 e menos 4. Vejamos mais alguns exemplos de solução de equações no conjunto dos números reais. Temos aqui 3x ao quadrado menos 36. O 36 está aqui para esse lado, está negativo, vai passar para o segundo membro da equação da igualdade positiva. Então, vai ficar 3x ao quadrado igual a 36. X ao quadrado, 3 vai passar dividindo. X ao quadrado é igual a 36 dividido por 3. Então, x ao quadrado vai ser igual a 12. Agora, extraímos as raízes de 12. Raiz quadrada de 12. A raiz quadrada de 12 não vai ser um número exato, então podemos fatorar o número 12. Fatorando o número 12, 12 dividido por 2 vai dar 6. Dividido por 2 dá 3. E 3 não dá mais para dividir por 2, só dá por ele mesmo. Então, vai ser 2 ao quadrado vezes 3.
Então, vamos ter, ó, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 3. O 2 aqui, ó, posso eliminar esse 2 aqui com o da raiz, ele vem para fora da raiz. Então, x é igual a mais ou menos é igual a mais ou menos 2 raiz de 3. Então, as raízes x1 é igual a menos 2 raiz de 3 e x2 é 2 raiz de 3. No outro lado aqui temos outro exemplo, ó, 5x ao quadrado mais 45, o mesmo procedimento. 5x ao quadrado igual a menos 45, passa para o outro lado trocando o sinal. Agora, o 5 vai passar dividindo, vamos ficar com x ao quadrado é igual a menos 45 dividido por 5, x ao quadrado é igual a menos 9. E agora, o expoente passa para o outro lado na forma de raiz. X é igual a mais ou menos raiz de 9. Nesse caso, não existe nenhum número natural, nenhum número real para x, ou seja, nessa equação não tem raiz real. Agora acompanhe como resolver a equação seguinte. Agora acompanhe como resolver a seguinte situação de duas maneiras diferentes. O dobro do quadrado de um número x menos 98 é igual a zero. Qual é esse número? Primeira maneira, temos aqui o dobro, ou seja, vai ser 2 vezes x ao quadrado, menos 98. Vamos ter 2x ao quadrado, 98 passa para o outro lado trocando o sinal, ou seja, ele vai ficar positivo. O próximo passo, 2 passa dividindo, né? X ao quadrado é igual a 98 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 49. E agora extraímos a raiz de 49. X é igual a mais ou menos raiz de 49. E x é igual a mais ou menos 7. Então, x' vai ser menos 7. E x duas linhas, 7 positivo. Logo, o número é 7 ou menos 7. A segunda maneira é a seguinte. Temos 2x ao quadrado menos 98. X ao quadrado menos 49 igual a zero, dividindo ambos os membros por 2. Ou seja, dividimos aqui, ó. Primeiro membro dividimos por 2. E o segundo membro aqui também dividimos por 2. Ou aí vamos obter aqui, ó. Podemos colocar também na forma fatorada de polinômios. X mais 7 e x menos 7 é igual a zero. Fatorando o primeiro membro da equação, x vezes x dá x ao quadrado. E 7 vezes 7 dá igual a 7 menos 49. Mas com menos é menos. Aí aqui, ó. X ao quadrado menos 49 igual a zero. Para que um produto seja igual a zero, um dos fatores precisa ser igual a zero. Se x mais 7 é igual a zero, então temos x igual a menos 7. Se x menos 7 é igual a zero, então temos x igual a 7. Então, as raízes x', x2', x' é igual a 7 e x2' igual a menos 7. Então, para a nossa aula de hoje, o conteúdo para a nossa aula de hoje foi isso. E nessa aula, a gente vimos raízes e soluções de uma equação e resolução de soluções incompletas de equações do segundo grau. Bons estudos, façam exercícios, assistam o vídeo com calma. Se tiverem dúvida, me mandem mensagem no PV que eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.